Meu nome é Yula Marques, eu sou integrante do grupo 4 do Polo de Ribeirão Pires e, em nome do grupo, cumprimento a banca avaliadora e a todos que assistem à nossa apresentação do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia pela Univesp. É inquestionável a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. Afinal, a brincadeira ela faz parte da vida do ser humano e na Base Nacional Comum Curricular está inserida como um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, sendo um dos eixos da BNCC. O lúdico enriquece a prática pedagógica do educador, pois com a brincadeira a criança desenvolve o raciocínio lógico, contribui também no desenvolvimento do processo de alfabetização, tornando a dinâmica da sala de aula mais divertida e prazerosa, pois o que criança gosta de fazer é brincar. Então a ideia é tornar a aprendizagem prazerosa por meio do lúdico. A brincadeira não pode ser considerada simplesmente como algo sem relevância no desenvolvimento intelectual das crianças, pois é justamente nesses momentos em que elas estão brincando que elas aprendem sobre regras constituídas por si ou em grupos, resolvem conflitos, desenvolvem a criatividade, a imaginação, expõem sua opinião e se faz entender, desenvolvendo a capacidade de compreender os pontos de vista diferentes do seu. Sendo assim, abordamos em nosso trabalho a brincadeira no desenvolvimento infantil na perspectiva de Piaget, Vygotsky e Vallon. Meu nome é Márcia Fernandes, sou aluna do curso de Pedagogia da Univesp, integrante do grupo 4 do primeiro semestre de 2022. A ideia da temática do nosso trabalho de pesquisa, denominado O Direito de Brincar e a Ludicidade na Educação Infantil, surgiu a partir da nossa vivência pedagógica, quando nas unidades escolares realizamos o estágio curricular. Nesses momentos, podemos vivenciar, presenciar a importância da brincadeira dentro desses espaços, muitas vezes limitados e com poucos recursos, mas ali já podemos perceber o quanto é importante o tema ludicidade. Sendo assim, decidimos realizar essa pesquisa, consultando inicialmente os documentos norteadores, sendo as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular, e revisando os autores que trataram sobre a ludicidade, sendo eles Piaget, Vygotsky e Vallon. Olá, meu nome é Letícia Felipe Gomes e falarei um pouco sobre Jean Piaget. Jean Piaget foi um psicólogo e filósofo suíço conhecido pelo seu trabalho pioneiro no campo da inteligência infantil. Foi considerado um dos maiores pensadores do século XX porque ele defendeu a abordagem interdisciplinar para a investigação epistemológica e fundou a epistemologia genética, que é a teoria do conhecimento com base no estudo da gênese psicológica do pensamento humano. A primeira linguagem a ser compreendida pela criança é a linguagem do corpo, a ação, pois é por meio do corpo que a criança interage com o meio. Suas ideias em relação ao lúdico são voltadas para as possibilidades que têm as crianças de recriar o real a partir das brincadeiras. Os conceitos chaves de Piaget que iremos tratar aqui é a assimilação. Na assimilação, o sujeito incorpora objetos ou formas de pensamento, constituindo as estruturas mentais organizadas. Para Piaget, a criança assimila no jogo o que percebe da realidade. Outra coisa que para Piaget é importante é que as regras e situações desafiadoras
tem forte contribuição para o desenvolvimento infantil e as brincadeiras devem conter as regras de acordo com cada faixa etária da criança. Ele criou uma classificação genética baseada na evolução das estruturas, classificando as fases do desenvolvimento infantil, que corresponde aos jogos em grandes categorias. Os estágios de desenvolvimento criados por Piaget são 4, sendo o primeiro estágio o sensório-motor, e ele abrange as crianças de 0 a 2 anos, e aí são as sensações e a coordenação motora da criança são desenvolvidas. Ela consegue reconhecer alguns objetos e o mundo ao seu redor. No segundo estágio é o estágio pré-operacional, que ocorre entre 2 aos 7 anos. Nessa fase, o raciocínio começa a ser desenvolvido, por exemplo, a fala. O terceiro estágio são os das operações concretas, e essa fase se dá entre os 7 aos 11 anos. Nessa fase, as crianças possuem maior capacidade de interpretação e já conseguem resolver alguns problemas básicos. O quarto estágio já são as operações formais, e essas operações formais ocorrem entre os 11 aos 14 anos. E aí a criança já adquire autonomia, reflete e desenvolve algumas teorias na busca de novas possibilidades. Os jogos e as brincadeiras, na visão de Piaget, eles podem ser de 3 formas. A primeira forma é o exercício, os jogos simbólicos e os jogos de regras. Nessas 3 formas também abrangem faixas etárias. Então, no exercício, da fase do nascimento até o surgimento da linguagem. Já os jogos simbólicos é quando aparecem a linguagem, e essa fase é entre 6 e 7 anos. A tendência lúdica, ela se manifesta sob a forma do jogo simbólico, por exemplo, jogos de imaginação, jogos de faz de conta. A última fase são os jogos de regras, e são aqueles que se iniciam aos 6 e 7 anos, mas ele pode predominar durante toda a vida do indivíduo e marca a transição da atividade individual para a socializada. Aí, nessa fase, surgem elementos que vão reger o comportamento e as atitudes nos jogos, pois, através da brincadeira, a criança aprende a jogar com honestidade, levando essa vivência para a vida fora da escola, pois não se pode isolar a consciência das regras do jogo do conjunto da vida moral. Na teoria de Jean Piaget, o jogo de regras é uma conduta lúdica que supõe relações sociais ou interindividuais, pois a regra é uma ordenação e uma regularidade imposta pelo grupo, sendo que a violação é considerada uma falta. Portanto, essa forma de jogo prevê a existência de parceiro e de certas obrigações que lhe conferem um caráter eminentemente social. Olá, gente bonita, tudo bem? Como vocês estão? Tranquilinhos? Vamos lá, muito prazer, tá? Meu nome é Anderson, sou aluno de pedagogia da Univesp, tá? Eu também sou membro, tá, do grupo 4 do Polo de Ribeirão Pires, tá? Eu quero ter uma breve conversa com vocês, explicação, na realidade, né? A gente,
né, sobre Vygotsky, tá? A gente vai falar mais especificamente sobre ZDP, tá? Né? Vygotsky, né, psicólogo, né, Levi Vygotsky, né, psicólogo russo, tá? Nascido em 1896 em Orsha, tá? Ele realmente é um grande contribuidor com a psicologia da educação, tá? Ele tem mais de 200, né, de trabalhos de pesquisa na área, tá? Até hoje, muito discutido, tá? Infelizmente, né, com quase 38 anos, né, 1934, né, ele veio a falecer de tuberculose, morreu novo, muito novo mesmo. Mesmo assim, deixou mais de 200 de pesquisas. Já pensou? Vamos lá, tá? Vygotsky, na verdade, é um interacionista, tá? Ele é um sócio interacionista. Qual que é a diferença, tá? Ele defende que a criança aprende com a interação com o outro, tá? Não é somente com o outro coleguinha, com todos, com familiares, com professores, tá? Antigamente se dizia, até de uma forma um pouco crua, um pouco chula, né? Hoje eu não acho que é correto dizer assim que a criança aprendia com a criança, né? Vygotsky, né? Era colocado dessa forma que a criança aprendia com a criança mais velha e mais inteligente, né? Tem um tom depreciativo, né? No mínimo, pelo menos, né? Não seria correto falar. Então, o certo dizer é que a criança aprende, né, com a interação social, aprende com o próximo mesmo, tá? Mas é o próximo mais experiente, ou uma criança já experiente, tá? E uma ferramenta essencial para isso, né, é a linguagem. É uma ferramenta indiscutível, básica para todos os processos, defendida por Vygotsky, tá? Daí surgiu o conceito de ZDP. O que é ZDP? ZDP significa Zona de Desenvolvimento Proximal, tá? Então, isso é aquele que a criança consegue fazer sozinha, sem ajuda de ninguém, de uma forma autônoma, tá? E o que ela pode chegar a atingir, tá? Tem que tomar cuidado, porque não é aquilo que ela não sabe, é o que ela pode chegar a alcançar, tá bom? É uma forma diferente, tá? Então, o ZDP é justamente essa zona que fica entre o ponto, né? O ponto A, que é o desenvolvimento real, até o desenvolvimento proximal, tá bom? Então, ela fica nesse meio termo. Vamos para um exemplo matemático, por exemplo. Uma criança que está aprendendo a multiplicar, entendeu? 2 vezes 3, certo? Então, o que a gente vai fazer? Né? A criança que sabe o conceito, né, ela sabe que 2 vezes 3 é 3 mais 3. Então, ela tem que saber o processo de adição. Entendeu? 2 vezes 3 é 3 mais 3. Né? Então, a partir daí, a criança sabendo porque, né, 2 vezes 3 é igual a 3 mais 3, ela sabe que a adição de 3 mais 3 é igual a 6, ela tem a possibilidade de alcançar o desenvolvimento proximal. Então, a multiplicação é um desenvolvimento proximal, entendeu? Vamos para outro exemplo agora. Bom, eu sou casado, tá? Sou casado, bem feito. Todo mundo faz isso. Não, tô ótimo, na realidade. Não posso reclamar, não. Eu sou muito bem casado. Quem não é a minha mulher. Voltemos. Bom, vamos ali para um exemplo prático agora do cotidiano, tá? Eu casei sabendo fazer alguma coisa. Não sabia fazer muita coisa. Sabia fazer um arroz, né? Fazer uma fritura de um alimento qualquer, de uma mistura, tal, de uma linguiça, né? De uma carne. Eu conseguia, mas eu nunca fiz feijão, tá? Esse era o meu desenvolvimento real, tá? Eu tenho o desenvolvimento proximal seria né? Eu queria fazer feijão. Eu tenho, né? Isso daí é um conceito de desenvolvimento proximal, entendeu? Eu posso alcançar, né, essa etapa de fazer o feijão, porque eu já tenho a etapa inicial, que é fazer o cozer, né, do arroz, a fritura básica dos alimentos. Então, eu tenho já uma base para isso, entendeu? Então, não é que eu não sei cozinhar, entendeu? Então, eu tenho a base, tá? Esse é o desenvolvimento real. O proximal, eu quero fazer feijão. Nesse meio termo é o ZDP,
tá bom? Olá, meu nome é Douglas e eu vou falar sobre emoções, brincadeiras e aprendizagem segundo Henri Vallon. Vallon foi médico, professor e psicólogo francês, cujos estudos foram centrados no desenvolvimento infantil, abordando as dimensões cognitivas, afetivas e motoras. Vallon não estudou a criança como um ser fragmentado, mas como um ser completo e integral, constituinte do meio sociocultural em que vive. Como referência metodológica para seus estudos e pesquisas sobre o desenvolvimento da criança, Vallon utilizou as bases fornecidas pelo materialismo histórico dialético. Essa concepção permitiu compreender o desenvolvimento humano também como um processo dialético, marcado por descontinuidades, rupturas e crises. Na sua teoria, Vallon dá destaque ao caráter social, discutindo também os processos e ambientes sociais nos quais vivem as crianças. Seu estudo identificou que, na escola, a criança precisa do convívio social com adultos e com outras crianças, para dessa forma experimentar relações e sentimentos diferentes daqueles do convívio familiar, como, por exemplo, a aceitação, o trabalho em grupo e a superação de conflitos e frustrações. Nessa esteira, podemos concluir que o tipo de brincadeira utilizada para auxiliar no desenvolvimento é a brincadeira livre, ou jogos livres que, apesar de possuírem regras básicas, permitem a socialização, a criatividade e o afeto. Quando a criança tem o lúdico, tem o jogo manipulável, ela pode, a partir daí, reconfigurar o seu aprendizado. E é justamente esse ato motor que leva a criança a se resolver ou diluir aqueles conflitos e frustrações que, de alguma forma, todos nós carregamos na infância, na adolescência e até mesmo na vida adulta. Então, chegamos à conclusão que as teorias de Henri Vallon têm fundamental importância para compreendermos a emoção como ferramenta de aprendizado em sala de aula. Meu nome é Keliane e eu vou falar um pouquinho sobre as considerações finais. Através do pensamento dos autores Piaget, Vygotsky e Vallon, que fizemos abordagens da primeira infância e considerações que as brincadeiras e os jogos são essenciais no desenvolvimento da criança, porque promove a interação, a imaginação, a sociabilidade e estimula a criatividade da mesma. Ela aprende de uma forma lúdica, dinâmica e prazerosa. E a partir daí, constrói um conhecimento, partindo da sua realidade. Porém, foi possível perceber certa contradição com a forma que essa prática é feita na escola, ficando evidente que o lúdico é pouco utilizado em sala de aula para promover o ensino-aprendizagem. Considera-se importante planejar as atividades pedagógicas, inserindo brincadeiras e jogos lúdicos, como mediações educativas, pois o brincar é uma mediação bastante eficaz para o ensino das crianças. Portanto, torna-se fundamental que todos os educadores reformulem as suas propostas pedagógicas para que sejam voltadas para as atividades lúdicas que potencialize o desenvolvimento das crianças de forma integral e respeitando seus direitos, limitações enquanto criança, que se desenvolva alegre e feliz.